Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. E eu agradeço a Deus por mais uma vez estarmos juntos com os irmãos aqui nesse templo novo templo. E o que mais me impressiona é que continua pequeno, não é? Era tão apertado lá e aqui também já está tão apertado. Que bom que a obra de Deus continua crescendo. Saudade da minha companheira. Eu prego ela da glória e vai embora. Maravilha. Deus te abençoe, querida. Eu ainda estou, por incrível que pareça, lutando com uma gripe. Já está para quase 2 meses. E eu não consigo me libertar dessa gripe. Já disseram que é doença de rico. Mas não é não, o que a gente gasta não é brincadeira, não é? Mas vamos lá. Eu acho que 1h30 eu dou conta de pregar. O resto eu não dou mais, aí fico rouco. Vamos ao capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E eu quero ler 3 versículos. Começando no versículo 35. Quero ler o versículo 38. E quero ler o versículo 41. É um texto bastante conhecido dos que leem a Bíblia. Mas eu quero estudar sobre as 3 vozes que nós temos nesse texto aqui. A primeira voz está no versículo 35, a segunda voz está no versículo 38 e a terceira voz está no versículo 41. Quem achou, diga eu achei. É para abrir a Bíblia e deixá-la aberta, ok? Marcos capítulo 4 e o versículo 35 diz-nos assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Leia comigo o versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A terceira voz está no versículo 41 que diz: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olhe para mim aqui. Nós temos um texto que ele também foi registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 8. E nós temos também um texto que foi registrado pelo evangelista Lucas. Ou seja, nós temos um texto que aparece tanto no Evangelho de Mateus, que aparece tanto no Evangelho de Marcos e que aparece tanto no Evangelho de Lucas. Então nós temos um texto que faz parte de um bloco de textos que nós chamamos Evangelho Sinótico. Essa palavra ela foi dada por um teólogo chamado JJ em 1776. Quando esse teólogo, estudando os evangelhos, ele percebeu que Mateus, que Marcos e que Lucas falavam quase a mesma coisa, com alguns pormenores e com algumas exceções. Então esse teólogo, ele batizou e ele deu o nome de Evangelho Sinótico. E essa palavra no grego significa visão conjunta. Ou seja, quando Mateus escreveu seu evangelho, ele quis falar sobre Jesus e sobre os seus feitos, assim como Marcos e Lucas. A exceção está no Evangelho de João, pois João ele não faz parte do bloco de evangelhos da visão conjunta, porque existem textos que são exclusivos do Evangelho de João, que não existem em outro evangelho. Então o Evangelho de João, ele é conhecido como um evangelho universal. Pois bem, se nós temos um texto que foi registrado por Mateus
E se nós temos um texto que foi registrado por Lucas, então por que eu prefiro pregar esse texto na visão de Marcos? Eu vou explicar rapidamente. Primeiro, quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os judeus. É por isso que o primeiro capítulo do evangelho de Mateus, nós temos uma lista de nomes. E os judeus não conseguem ler um livro que não conste nomes, o que nós chamamos de genealogia. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os romanos, e eu já volto. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os gregos. É por isso que no evangelho de Lucas, nós temos a palavra mistério e a palavra sabedoria, que são as duas palavras preferidas ditas pelo grego e no mundo da cultura grega. Agora, quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os romanos. Aí os romanos, eles gostavam de uma leitura que envolvesse ação. Os romanos não liam um livro se não envolvesse ação. Os romanos não liam um livro que não envolvesse um herói. Vocês sabem que os romanos gostam de guerra, os gladiadores, homem lutando por homem. Os romanos, eles gostavam de ler um livro que alguém se tornasse herói. Aí você tem que dar glória a Deus, porque quando Marcos escreveu, ele vai falar de um herói que é diferente dos heróis romanos. Porque os heróis romanos, eles venciam homem, mas não conseguiam vencer o diabo, não conseguiram vencer a morte, não conseguiram vencer o inferno. Mas o herói que Marcos vai falar, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno, ele venceu a morte. A diferença entre o herói romano é que os heróis romanos, eles gostavam de lutar espada com espada, lança com lança, escudo com escudo. Agora, o herói chamado Jesus, ele não precisava de espada, ele não precisava de escudo. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou embora. Ele não precisava de nada, ele tinha o poder da palavra, ele vencia com o poder da palavra. Não, você vai dar glória a Deus. Os heróis romanos não tinham poder para ressuscitar os mortos. Os heróis romanos não tinham poder para dar vista aos cegos. Os heróis romanos não tinham poder para levantar o paralítico. Os heróis romanos não ressuscitavam os mortos. Os heróis romanos não tinham poder de multiplicar pães e peixes, mas o herói que Marcos vai falar é diferente. Ele ressuscitava os mortos, ele dava vista aos cegos, ele levantava o paralítico e ele multiplicava pães e peixes. Então o herói que Marcos vai falar é um herói diferente. É por isso que eu gosto muito do evangelho de João Marcos. Ele tinha o nome Marcos porque Marcos é o nome romano, João é o nome judaico e Yohanan no hebraico, que significa Deus concede graça. Então Marcos vai escrever para um povo que gosta de luta, vai escrever para um povo que gosta de ação, vai escrever para um povo que gosta de guerra. Aí, como eles gostavam dos seus heróis, Marcos vai apresentar um herói diferente. O herói que Marcos vai apresentar, ele é totalmente diferente. Ele não usava cinto, ele não usava espada, ele não tinha um grande exército, mas era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então eu vou profetizar essa noite que esse herói, ele está conosco. É por isso que a gente não perde nenhuma batalha, é por isso que a luta vem e ele vence, é por isso que o mal vem e ele vence, e ele vai dando vitória à sua igreja. E ele vai dando vitória à sua igreja. Olhe para mim aqui. O ambiente é pequeno, qualquer movimento vai ficar muito ruim e eu já vou falar já. Eu continuo a mesma pessoa chata. Eu não vou mudar. Então escute. Uma outra observação que eu quero deixar aqui, escute. É que quando Marcos escreveu esse texto, ele escreveu porque ouviu de Pedro. E quem investiu no ministério de Marcos foi Pedro. Então ele ouviu o que Pedro estava lá, porque Pedro estava no barco no dia da tempestade. Quando Mateus escreveu esse texto, também ele estava lá no barco, porque ele fazia parte do colegiado apostólico. Ele era um dos discípulos. Então, tanto Pedro
como Marcos, eles viram de perto, Pedro, né? O caso de Pedro, eles viram de perto. Aí Pedro conta para Marcos o que aconteceu. Aí Marcos registra isso. Agora, quando Lucas escreveu, ele não estava dentro do barco, porque ele não era um dos discípulos, mas ele tinha duas formações superiores. A Bíblia diz que ele era historiador e ele também fez medicina em Antioquia da Pisídia. Então, como Lucas era um homem muito letrado, ele pesquisou, foi atrás, se informou e escreveu. Então, nós temos um texto aqui que quando Mateus escreveu, ele viu. Quando Pedro passou para Marcos, ele viu. E Lucas pesquisou. Eu prefiro na visão de Marcos, sabe por quê? Porque existem alguns detalhes aqui que não consta em Mateus e não consta em Lucas. E eu gosto desse evangelho porque o evangelho de Marcos é um evangelho rápido. Pá! Não é um evangelho chato, não é um evangelho de nomes. O evangelho de Marcos vai colocar Jesus subindo, descendo, entrando, entra no barco. Peraí, segura aí. O evangelho de Marcos vai deixar Jesus assim, ó, dentro do barco, fora do barco. No dia seguinte, sobe na montanha, desce da montanha. No dia seguinte, pega pão, ressuscita, faz, cura. Por quê? Porque ele vai colocar Jesus andando para um lado e para o outro, fazendo a vontade de Deus. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa rápida introdução. Agora eu quero pregar, eu acho que eu vou dar conta, a voz está fechando. Mas eu quero pregar sobre as três vozes que eu vejo nesse texto aqui. Olha comigo aí, por favor. Vê comigo a primeira voz. A primeira voz está no versículo 35, leia comigo. Vamos lá, vamos usar o recuo, eu gosto disso aí. Está ali na TV. Vamos lá? 1, 2, 3. Peraí. É mais alto. Estão com medo de quê? Vamos lá, vamos para cima agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Naquele dia, sempre jamais disse, passemos para o outro lado. Que tradução é essa aí que você colocou aí, ô Sonoplaudo? Hein? Isso não é autorizado, isso não deve ser, isso aí é a corrigida, não é? Ou é atualizada? Porque está faltando, por isso que olha só, a minha diz assim, a minha atualizada, a corrigida. A minha diz assim, ó, naquele dia, sendo já tarde, quem disse? Disse-lhe Jesus. Evidentemente que eu sei que o disse-lhes ali é referente a Jesus. Mas tem gente que não sabe. Eu sei. Então vamos procurar sempre uma corrigida atualizada para ajudar quem está olhando. Eu sei. Mas quem está falando aqui é Jesus. Olha para mim. Como é que a gente estuda a Bíblia? A gente estuda a Bíblia perguntando para ela, sim ou não? A minha tradução e aquela diz assim, e naquele dia. Então eu começo a perguntar, que dia foi esse? O que Jesus fez nesse dia? Que já era tarde, e ele vira-se para os discípulos e diz, passemos para outra margem. Que dia foi esse? Para nós entendermos isso, nós temos que ir naquilo que nós chamamos de contexto. E o contexto do texto vai nos ensinar que naquele dia, Jesus passou quase o dia ensinando. Naquele dia ele ensinou sobre a parábola do semeador. Naquele dia ele ensinou sobre a parábola da candeia. Naquele dia ele ensinou sobre a parábola do grão de mostarda, a pequena semente, que dá uma árvore de quase mais de 2 metros. Tá? Naquele dia ele ensinou, passou o dia ensinando. E ele foi falar de parábolas difíceis, como do grão de mostarda, como da candeia, que não se pode esconder. E depois que ele ensinou o povo, ele sentiu vontade de ir para o outro lado. Então a primeira voz que eu vejo nesse texto é a voz de Jesus. Que ele olha para os discípulos e diz assim, nós vamos chegar do outro lado. Não foi Pedro quem falou, não foi João quem falou, não foi nenhum dos discípulos que estavam com ele, mas ele olha e tem o desejo de atravessar o mar
para ir para uma região chamada Gadara. A palavra Gadara está dentro de um colegiado de 10 cidades, chamado Decápolis, Enon, Gadara e tantas outras. A palavra Decápolis significa um conjunto de 10 cidades próximas. Então Jesus quer chegar do outro lado. E ele lá na praia, pastor Ezequias, preste, lá na praia, antes dele pisar no barco, antes de chegar a tempestade, antes de chegar o vento, antes que o mar ficasse bravio, ele olha para os discípulos e diz assim: nós vamos chegar do outro lado. Então, olhe para mim, ele não está falando para você o que tem lá na frente. Ele não está dizendo: olha, preste atenção, a gente vai entrar aqui no trem, no barco, aí quando a gente chegar lá na metade da travessia, o mar vai ficar agitado devido ao vento. Ele não fala isso, ele só fala assim: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Então a primeira voz que eu quero deixar aqui essa noite é que não importa o que esteja nos esperando lá na frente, não importa se é tempestade, se é vento contrário, se Jesus falou, o que vale é aquilo que ele disse. Se ele disse que você vai chegar do outro lado, então glorifica a Deus, porque nada vai deter você. É a voz dele. Ele traz uma certeza para o coração dos discípulos. Ele implanta essa certeza no coração dos discípulos. Ele enclausura isso no coração dos discípulos. Então essa noite esse texto precisa sair daqui da Bíblia e vir para o nosso coração. Essa noite você tem que sair daqui dizendo: eu vou chegar do outro lado. Se tu não melhorar essa glória a Deus, eu vou ficar mais rouco ainda. Tu tem que dizer: eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado. A minha família vai chegar do outro lado. Meu ministério vai chegar do outro lado, não importa. Ele disse. O que vale é o que ele disse. Agora, olha como é que o negócio é sério desse texto. Preste atenção. Eles entram no barco. Barcos estão com ele, chamado, a minha tradução diz outros barquinhos. Essa palavra barquinho significa barcos menores, bicho. Ok? Então eles vão na travessia. Aí Jesus ele vai tirar um cochilo, que ele é homem, não é? E vai dormir. Aí chega, não é sobre a tempestade que eu quero falar. Aí chega a tempestade. O vento começa, vocês sabem que o vento se forma na atmosfera, não é? E vocês sabem que essa origem do vento formado na atmosfera acontece pelo movimento de rotação e translação do planeta. Ou seja, o ar, preste atenção, o ar que se concentra na atmosfera, quando o planeta começa a ter o movimento de translação e rotação, esse ar que é formado na atmosfera, ele se transforma em vento. E esse vento vem forte. E esse vento vem terrível. Esse vento vem para arrebentar. O ar já está na atmosfera, mas como há o movimento, do ar transforma-se em vento. Então todo vento, que a palavra vento fala de um fenômeno meteorológico, né, que acontece no ar. Aí vem todo aquele processo. E esse vento que vem, ele é muito forte. Começa a empolar as ondas. E as ondas começam a bater no barco. E sabe o que Jesus está fazendo no momento da tempestade? Dormindo. O que é que você faz no momento da tempestade, irmão? Agora eu quero ver. Ai, tem uns crentes que dizem: acabou. Não vou mais na igreja. Jesus não me ama mais, não é assim? E a gente é bobo demais, irmão. Se tem gente boba, é gente. Chega a luta, a gente acha que é o fim. Chega o problema, a gente acha que Jesus não ama. Não. Pode ficar dentro do barco na hora da tempestade. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Pode ficar dentro do barco na hora da tempestade. Pegue na mão do seu irmão aí, rapidinho, pega. Aperta a mão dele até ele falar: tá doendo, aperta. Diga para ele: não pule fora do barco. Diga. Não pule. Pode chegar a tempestade, que chegar, fique no barco. Jesus não está fora do barco, ele está no barco. Ele está no barco.
Ele está no barco. A gente tem a tendência, na hora da tempestade, a abandonar o barco. E olha que Deus traz ao meu coração. Existe das 42 matérias sérias na teologia de 4 anos, existe uma matéria chamada tipologia, que é a doutrina dos tipos. E a palavra barco na tipologia significa igreja. Se tudo é glória a Deus, agora valeu. É igreja, então na hora da tempestade não sai da igreja não. Porque Jesus não está fora da igreja, Ele está dentro da igreja, Ele está dentro do barco. Porque tem gente que na hora da tempestade quer abandonar a igreja. E há um detalhe, eu sou profeta, todo gripado, mas sou profeta. Porque os profetas também ficavam doentes, viu? Fique em paz, tá? Na hora da tempestade a gente pensa em sair da igreja, abandonar. E começar a tomar atitudes. E outra palavra boa aqui é que na hora da tempestade só faça aquilo que você que lhe compete a fazer. Não fica parado também não. Outra coisa, como é que você se comporta quando Jesus não responde a tua oração? Porque a tempestade chegou e os discípulos estão lá com um baldezinho talvez, tirando água do barco. E Jesus nem aí. Como é que você se comporta quando Jesus está nem aí? Porque nós temos... Isso aí já está dando... Eu já estou tão cansado de certas coisas. Olha, gente, eu estou tão cansado, pastor Ezequiel, de tantas coisas já. Tão cansado de ouvir tanta coisa que não é verdade. Que não vai dar certo. Que não vai funcionar, irmão. Existem umas palavras tão esquisitas hoje no nosso meio. É que, por exemplo, nós temos um texto aqui que a tempestade chegou e a tempestade não incomodou Jesus. Quem incomodou Jesus foi o desespero dos discípulos. Então ele quer nos ensinar algo aqui, que nada deve tirar nossa paz. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou pregar só para esse lado, só para os irmãos. Nada pode... O texto quer nos ensinar isso. Que você tem que lutar, mas não fique desesperado, não. Que nada vai roubar a tua paz. Chega a luta, o Senhor pelejará por vós. Está aí, ó. Aleluia! Aracandaraia! Oh, glória! Fica em paz. Deus vai prover os recursos, Deus vai prover a porta. A obra não é dele, então ele vai cuidar da obra que é dele. Deus, essa noite, quer que você não tome atitude precipitada. Chegou a tempestade, vamos abandonar o barco. Cuidado, você vai morrer afogado. Porque o milagre não está fora do barco, o milagre está dentro do barco. Não, você não entendeu, vou pregar só para os irmãos dali. O milagre está dentro do barco. Então se a tempestade chegou, fica em paz. Dá uma olhada, olha quem está contigo. É ele, é ele, é ele, é ele. Olha quem está lá. Então a primeira voz que nós temos nesse texto é a voz de Jesus. E ele usa um verbo que é chamado no Aurélio de verbo da ação ou de ação. Não é um verbo, o verbo passar não é um verbo estático, parado, morto. Esse verbo na língua portuguesa significa verbo de movimentação. Então Jesus disse, nós vamos passar, nós vamos passar, nós vamos passar. Só o irmão que está entendendo até agora, vamos passar, nós vamos passar. Aí surge a segunda pergunta, a segunda voz nesse texto. Aí você diz, pastor, eu li, não vi voz nenhuma aqui. Aí é o mistériozinho, é mistério. Mistériozinho. Você gosta, né, bem? Então, segura aí. Versículo 38, lê comigo aí. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles é plural. O despertaram é plural. E lhe disseram, rão, é plural. Mestre, não te importa que perecemos? Aí você diz aí, pastor, eu estou vendo é a voz dos discípulos. Não, mas tem um mistériozinho aí. Quando
quando chegou a tempestade, e começou o vento, começou a gigantar-se, as ondas, de modo que as mesmas batiam na embarcação, causou um desespero tão grande na vida desses discípulos, que eles usaram uma palavra que não fora dita por Jesus. Agora, quem estava dizendo para eles que eles iriam perecer? Quem estava dizendo para eles? Então, a segunda voz que eu tenho aqui é a voz da tempestade. É ela que está dizendo: eu vou acabar com esse barco. Eu vou acabar com o teu ministério. Eu vou acabar com a tua família. Então, a segunda voz que eu vejo aqui, naquilo que nós chamamos de inferência, não ré, mas inferência, nós estamos vendo a voz da tempestade batendo na embarcação, dizendo: vou acabar, vocês não vão chegar lá não. Vocês não vão para o outro lado, eu vou destruir esse barco. E a tempestade estava falando tanto, de modo que, 2 pontos, eles quando despertaram Jesus, despertaram falando aquilo que a tempestade estava dizendo para eles. Agora os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? A tempestade dizia: vocês vão perecer, cambada. Vocês vão morrer. Não tem mais jeito para vocês. E quando eles despertaram Jesus, eles despertaram falando o que a tempestade estava falando. Não é assim hoje que acontece na nossa vida, irmão? A gente dá mais valor naquilo de ruim que as pessoas dizem. Por exemplo, se o médico diz: olha, não tem mais jeito, a gente fica tão impressionado, mesmo que Jesus tenha dito diferente. Não diga aqui para mim que eu estou mentindo. Jesus fala com você assim, ó: você vai chegar do outro lado. Mas quando chega a tempestade, você valoriza mais a voz da tempestade do que a voz de Jesus. E não me digam que não é verdade, porque a gente é assim mesmo. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse, eles nem tinham entrado no barco. Quando Jesus falou, a tempestade nem tinha chegado. Então, Jesus falou num ambiente legal. Deu para entender? Jesus falou num ambiente de paz. Mas quando a tempestade chegou, ela mudou o ambiente de paz. E fez aquele cenário monstruoso. Aí mudou o ambiente. Eles disseram: vamos morrer. Então aqui, parece-me que eles valorizam mais a voz da tempestade do que a voz de Jesus. E eu estudei esse texto para pregar aqui com vocês, para dizer a vocês que essa tempestade não pode mandar. Não, se tu não melhorar isso aí, eu vou ter um troço aqui. Eu estou aqui essa noite para dizer que a tempestade não manda, enfermidade não manda, tristeza não manda. Não é ela que vai mudar a sua vida. E há um detalhe: essa tempestade não vai tirar a rota do barco. Ele vai chegar. Só que a gente é assim. Eu vou falar tudo, eu estou animado hoje. Mas quando chega a luta, vai na igreja, salta, pula, faz aviãozinho, dá no piruleta, faz tudo. Mas quando chega a tempestade, não. Essa voz pode estar falando aqui, ó. Mas existe uma voz falando aqui, não. A tempestade está falando aqui, ó. Mas a voz de Jesus está falando aqui: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Então pegue na mão do teu irmão aí, aperta até ele falar: meu Deus, aperta. Diga para ele: o que vale é o que Jesus falou. O que vale é o que Jesus falou. A tempestade não manda, a doença não manda, vento não manda. O que vale é o que ele diz. O que vale é o que ele falou. Agora, tu vai entender por que a voz de Jesus vem antes do que a voz da tempestade. Porque ele já te preparava para ouvir a voz da tempestade. Não entenderam, né? Vou pregar só para vocês aqui agora.
Por que Jesus falou antes da voz da tempestade? Para preparar os discípulos, quando chegasse a voz da tempestade, eles iriam falar assim: não, pode falar o que tu quiser aí. Eu já ouvi a voz de Jesus. Ele falou que eu vou chegar do outro lado, então você pode falar o que você quiser. Oh, tu dá glória a Deus e eu vou embora. Quando chegar a voz da tempestade, diga assim: você está atrasada, a voz de Jesus já me disse antes. Coloque essa palavra em prática a partir de amanhã, irmão. Você vai sofrer menos. Aí escuta. Aí vamos aqui no texto. Vou explicar o negócio do texto para falar da mais de voz aqui. Aí eles tinham que acordar Jesus. E eles tinham que justificar porque estavam acordando Jesus. E eu não sei se eles fizeram uma reunião ministerial lá. Na hora, ei, quem vai acordar Jesus? Quem tem coragem? Eu não, vai lá você. Pedro, tu é mais... Ei, João, tu é mais chegado. Eu só sei que aparece a palavra rão. Rão é plural, né? Então, mais de um. Chegaram e acordaram e disseram: mestre. Mestre no grego é didásculos, a tradução de mestre, que significa que Jesus é o mestre acima de qualquer um. Não, tá fraco. Eles acordaram usando essa palavra de mestre. Mestre, acorda, nós vamos morrer. Vejam como a voz da tempestade é forte. Elas mudam critério. Ela muda até o ambiente. O ambiente estava tão legal, mas depois que ela falou, eles acreditaram. Aí Jesus acorda. E ele acorda gerenciando a situação. Como assim? A primeira coisa que ele faz em acordar, ele olha para o vento e repreende o vento. Eu fui estudar sobre os dois tipos de ventos. Olha só, o que nós temos que fazer para pregar hoje? Você acha que é só blé, 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 blé? Não vá se preparar. Eu fui pesquisar quantos tipos de vento nós temos. Aí os cientistas dizem que só há dois tipos de ventos. Vocês sabem o que é o vento já, não é? Fenômeno meteorológico, pela formação do ar, você já expliquei. O primeiro tipo de vento que nós temos é chamado de rajada. Rajada é aquele vento que vem forte, mas a sua intensidade é muito forte, mas a sua duração é pequena. Passa. Parece que você nem vê. O segundo tipo de vento é brisa leve. Aí alguém disse: ai, que coisa boa essa brisa leve. Espera aí. Brisa leve para os cientistas é o contrário da rajada. A brisa leve é aquele vento que a sua intensidade é menor, mas a sua duração é muito maior. Aí eu fiquei pasmo, porque quem está falando é gente que conhece, não é minha área, são cientistas. E eles disseram que a brisa leve, por essa intensidade menor, mas a duração maior, ela é responsável por tsunamis, maremotos, todas essas coisas terríveis da natureza. Não é o vento chamado rajada que faz isso, mas simplesmente é a brisa leve que vai destruindo. Eu não sei se foi uma rajada. Eu acho que rajada não foi. Mas eu acho que foi uma brisa leve, que tem uma intensidade menor, mas a duração é maior. Só que não importa, Jesus se levanta. Olha aqui para mim. Ninguém tem poder
de segurar vento, porque vento é livre, vai e volta, vai e volta. Vento, ninguém agarra, não, vento ele tem a sua ação, ele é livre. Mas aí eu vou responder uma coisa, Jesus repreende o vento. A palavra no grego para repreender o vento significa que a voz de Jesus é maior do que a voz do vento. Aleluia! Olhe para mim aqui. Por que o vento é repreendido pela voz de Jesus? Por quê? Porque Jesus, ele é o autor do vento, ele quem fez o vento, ele é o pai do vento. Não entenderam, né? Jesus, ele foi o agente da criação de Deus. João diz que todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e nada do que foi feito se fez sem ele. Aí eu pergunto, quem manda mais? É o que criou, é o Criador ou a criatura? É o pai ou o filho? Então Jesus levanta e diz, eu te fiz, vento, então tu estás agora repreendido. Está entendendo o que eu estou pregando aqui, sim ou não? Levanta a mão então da glória. Levanta a mão. O Jesus que você serve repreende vento. Eu vou ficar falando aqui até você dar glória a Deus. Ele repreende vento, ele repreende vento, ele repreende vento, ele repreende vento. Ele manda no vento. Adora a Deus. Vamos usar a fé agora. Feche os teus olhos e levante a sua mão. Aonde tiver uma formação de vento vindo para destruir teu barco, tua família, teu ministério, Jesus vai se levantar, vai se pôr de pé e vai repreender esse vento, e ele não vai chegar na tua casa, não vai chegar no teu barco, não vai chegar na tua vida, e você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Você vai chegar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então ele repreende o vento e não ao mar, porque Jesus sabe do mar, ele fez tudo. Então ele não pode repreender o mar, porque o mar, ele é apenas o resultado, esse mar agitado é o resultado do vento. Então Jesus não resolve com o mar, porque o mar não tem problema. O problema é o vento que está instigando o mar. Porque quando não tem vento, o mar fica na dele, faz o seu papel. Aí Jesus chega onde o problema inicia. Não, você não entendeu. Não, vou embora. Jesus chega lá onde o problema está iniciando. E ele está indo lá onde o problema, alguém está gerando fofoca, alguém está gerando aí confusão. Jesus vai lá naquela reunião que estão dizendo, vamos acabar com ele, vamos puxar o tapete dele, vamos tirar o emprego dele. Jesus está indo lá naquela reunião que alguém está tentando fazer o mal contra você. Vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. Não, é para tu dar glória a Deus para chegar lá no Japão. Vai cair por terra. Vamos concluindo, porque eu não estou dando mais muita conta. Eu acho que eu estou ficando velho para esse negócio. Mas também eu só estou na base de Resfrinol, Benegripe, mas gente, fica zonzinho, né? Zonzinho. Mas ainda dá mais um pouquinho. Ó. Qual é a primeira voz que nós... Estão entendendo até agora esse texto também? Qual é a primeira voz que nós temos aqui? É a voz de... Jesus. Sempre é primeiro. Pega na mão do seu irmão e vai. Me ajuda a pregar aí enquanto eu me refaço. Pega, não olha para ele agora, olha para ele, não olha para mim não. Olha para ele. Diga assim, meu irmão. Isso aqui é profeta, meu irmão. Quando chegar a luta, quando chegar a tempestade, quando chegar o mal, quando chegar a enfermidade, quando chegar a fofoca, quando chegar a calúnia, diga para eles, diga para o vento,
Diga para essa tempestade: você está atrasada. Você está atrasada. Você está atrasado. Não entenderam, né? Não entenderam? Entenderam ou não? Entendeu ou não? Quem vem primeiro, tempestade ou a promessa? A palavra. Então quando chegar, diga: ih, está atrasada, meu brother. Ele falou que eu vou chegar do outro lado, do outro lado, do outro lado. Mas, agora eu dei uma de carioca. A voz da tempestade é forte. E você precisa vencê-la com a voz de Jesus. Aí nós temos a terceira voz para a gente terminar. Primeira voz é de Jesus. Segunda voz é da tempestade. E essa terceira eu gosto também. O texto vai dizer que Jesus repreende o vento e acalma o mar. Depois, ele olha para os seus discípulos, portadores da primeira voz, da primeira palavra. Jesus disse assim: por que sois tímidos? Posso explicar rapidinho a palavra timidez aqui? Tem gente pregando errado essa palavra. Vocês são tímidos. Porque timidez aqui não é o resultado do temperamento de alguém. Porque tem gente que é tímido, irmão, mas é crente, é fiel, prega, canta, mas é tímido. Por exemplo, a Bíblia fala de um obreiro muito tímido chamado Timóteo. Mas nem por isso ele não foi um grande obreiro. Porque Paulo já era sanguíneo, aí Timóteo já era calmo. Essa timidez aqui no grego não é em novela e não é em quadrinhos da Mônica, não. Isso aqui é no grego. A palavra timidez no grego aqui é ausência da fé, ou de fé. Porque o próprio versículo vai explicar. Por que sois tão tímidos? Aí Jesus diz: cadê a fé de vocês? Quer dizer, sem fé, você se apequena na hora da luta. Com fé, você encara a luta. Não, entendeu? Vou embora. Vou embora agora. Deu para entender que eu estou pregando aqui? Quando você não tem fé, você acha que tudo acabou. O que é fé? Fé é substantivo. Crer é o verbo eu creio. Só que, para que eu creia, deve gerar em mim a fé. Porque a fé me levará a crer. É um casamento. Quando eu não tenho fé, eu olho para a tempestade e digo: já era. Mas eu com fé, eu digo: haha, eu vou passar pelo meio de você. Deu para entender ou está difícil? Agora vem aquela pergunta: o que gera fé? Aí nós vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Ora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí vai doer agora. Agora eu vou dar uma doutrinada, vou dar uma exortada aí. Não puxe meu paletó, não. O que gera fé é a palavra. E o que mais está faltando na igreja hoje, de modo geral, é palavra, é Bíblia. Existem cultos por aí que eu vou pregar, que eu não tenho mais condições de passar por isso. Meu coração está cheio de bolha. Eu tenho uma pressão que é 23/19. Eu não aguento mais muita emoção. Eu não aguento mais muita coisa, irmão. Eu vou saindo logo para não poder. Mas tem culto que nós vamos aí, que se dão 10 minutos para a mensagem. Dão 7 minutos para a mensagem. Essa igreja nunca vai romper a tempestade, porque eles não têm fé. Tem culto aí que é só cantoria. Louvor não gera fé em ninguém, brother. O que gera fé é a palavra. Louvor é para preparar a terra para a semente. Mas a terra sem semente, ela não vai brotar, porque não tem. A semente é a palavra. Por que tem crente que na hora da luta ele nem vem mais na igreja? Porque ele não tem fé. Porque ele não vem ouvir a palavra, não vem para a escola dominical, não vem para culto de ensino, não lê Bíblia em casa. Chega na igreja e só quer a vitória. Vou falar. Segura aí.
Jesus não é obrigado a dar vitória para ninguém, meu irmão. Jesus não é obrigado a abençoar ninguém. Só que tem crente que só quer seguir Jesus por interesse. Se ele quer, tá doente porque eu quero cura. Vem é porque a tua alma precisa se alimentar de Deus. A maioria dos cantores não gostam de mim, eu não sei porquê. Mas eu não aceito um culto sem pregação. E nós estamos tendo culto aí sem pregação. Aonde nós vamos chegar? Então vamos queimar isso aí. Vamos fazer igual o rei Ferdinando II, que queimou 10.000 exemplares da Bíblia na praça pública. É palavra que gera fé. Então Jesus disse, cadê a fé de vocês? Sabe o que o original diz do grego? Cadê a palavra que eu disse lá na praia? Ela deveria gerar fé em vocês. Eu disse que vocês iam passar, mas vocês não ouviram. Porque tem crente que não ouve, só escuta. Escutar é uma coisa. Ouvir, escutar fica aqui. Ouvir sai daqui, passa aqui e chega bem aqui, ó. Ramandaracacharacandaraia. E quando chega, olha irmão, se tu não der glória a Deus, eu vou aí. E quando chega aqui, eu quero ver tempestade tirar. Quando chega aqui, eu quero ver, não sai. Tô nervoso, você viu que eu tô nervoso hoje? Cadê a fé? A fé vem pelo ouvir. Então, lê Bíblia, irmão, durante o dia. Para de ficar só no zap. Primeira coisa é que tem muito crente que é toda hora. Não, relaxa. O que gera fé não é novela. O que gera fé não é futebol. Agora tu não vai dar glória, né? Que gera fé, irmão, é palavra. Então, ó, de manhãzinha, onde de trabalho, Bíblia. Porque ela precisa gerar fé, porque pode chegar a tempestade naquele dia. Aí quando chegar a tempestade, vai dizer, pode vir que eu tenho fé. Você não vai me intimidar, eu vou ficar grande diante de você. Porque o meu Jesus prometeu que eu vou chegar do outro lado, Então pega na mão do teu irmão, vamos interagir pela última vez. Pega na mão dele e aperta até ele falar. Meu Deus, aperta. Diga para ele, é a palavra que gera fé. É a palavra que vai te levar para o outro lado. É a palavra que vai te dar vitória na hora da tempestade. É a palavra. Aleluia. Depois, eu vou terminar agora, já são 9h30, já está na boa. Chegou a hora da última voz aqui nesse texto. Depois que ele acalma e diz, cadê a fé de vocês? Porque vocês são tímidos. Aí os discípulos disseram, quem é este? Que voz é essa? É a voz da surpresa. Ó. Há uma voz da surpresa. Não, você não entendeu. Há uma voz essa noite que vai mostrar para você o quanto ele é grande. Por quê? Quem é este que repreende vento, que repreende mar? Irmãos, essa voz foi falada, quem é? Eu não sei se todos falaram, se alguns dos discípulos. Eu só sei que os discípulos falaram isso aqui. Quem é este? Olha, se você andar comigo 2 dias, você já vai me conhecer. Porque o homem, ele é fácil, né? Eu sou uma pessoa que as pessoas me julgam muito. Eu não tenho Face, esses 12 que tem aí, nenhum é meu.
Não administro isso. Acho isso muito tempo. Eu prefiro esse tempo no Face, ler um livro, estudar. Como essa tarde eu fiquei quase a tarde toda estudando dentro do hebraico o livro do profeta Abacuque. Semana que vem eu vou para a Escola Bíblica Santa Catarina. E a matéria lá é o livro do Abacuque. Passei a tarde toda lendo, pesquisando. Eu tenho o maior prazer nisso. Amo a Bíblia, muito. Amo originais, faço hebraico na PUC. É por isso que eu estou aí me preparando para servir melhor a Jesus. Mas se você chegar comigo, você vai descobrir como é a minha rotina. É casa, avião, pregar, volta, aquela minha rotina. É como diz um sobrinho meu tio, bem pequenino, não gosta de ir na sua casa. Por quê? Porque o senhor só é igreja. E o senhor pega naquele microfone e grita, e quando ele está, eu estou pregando. E para que grita muito, tio? Eu digo, pois é, meu filho. Um dia tu vai, tomara que tu seja pregador, que tu vai ver o que é bom para tosse. É que se a gente não grita, parece que ninguém está ouvindo, né? A gente tem que dar uns gritos para ver se acorda. Mas se você andar comigo, não tem muito. Se eu ficar um mês com o pastor Ezequias, talvez eu vou descobrir algumas particularidades dele, a gente descobre. Por que eu estou falando isso? Porque esses discípulos aqui andavam com Jesus. Então, eles tinham tudo para já ter um conhecimento sobre Jesus, né? Mas Jesus é tão diferente que ele consegue surpreender quem anda com ele. Como assim? Quem é este? Eu nunca pensei que ele tinha poder sobre o vento. É porque Jesus tem poder, tanto poder que a gente nem conhece ainda, e vamos conhecer. Então a terceira voz é a voz da surpresa. Então você está andando com Jesus? Você caminha com ele, sim ou não? Você está com ele? Então prepare-se, porque ele tem muitas surpresas. Não. Ele tem muitas surpresas ainda. Eu quero profetizar essa noite. Levante a sua mão. Eu quero profetizar esse versículo na tua vida. Você vai abrir a boca e vai falar: quem é este? Quem é este? Eu ando com ele, mas quem é este? Ele ainda vai te surpreender muito. O que Deus ainda vai fazer nesse ministério vai lhe deixar surpreso ainda, pastor. Ei, você crê nisso? O que Deus vai fazer na tua casa vai te deixar surpreso ainda. O que Deus vai fazer na tua vida financeira vai te deixar surpreso. É a voz da surpresa. Quem é este? Ele tem todo o poder. Eu fui estudar sobre o sol, termino. Eu ficava olhando o sol. Um dia desse me levou, um dia agora, dias atrás, eu disse: eu quero estudar sobre o sol. A gente sabe que o sol foi feito por Deus no quarto dia. Quando ele disse para iluminar o dia e a noite, a lua. Aí eu disse: mas eu quero pregar sobre o sol. E foi estudar sobre o sol. Os cientistas dizem que o sol é maior do que a Terra, cerca de 90 vezes aproximadamente. O sol é maior do que a Terra quase 100 vezes. Aí você diz: meu Deus, que coisa grande. Agora quem fez o sol? Então que Deus é esse que nós estamos lidando, irmão? Que Deus é esse? Se ele fez o sol, que é quase 100 vezes maior do que a terra, olha o tamanho da terra aí. A terra é muito grande. O sol é quase 100 vezes. Aí Deus que fez isso, então qual é o tamanho de Deus? Você lida com uma coisa grande. Teu Deus é muito. Eu vou ficar no muito aqui até 00:15. Teu Deus é muito. Se tu não me ajudar no muito, eu vou embora. O teu Deus é muito. O teu Deus é muito grande. Ele é muito. Levanta, vamos orar essa noite.
Fala para o seu irmão aí. Qual é a voz que você vai atender? A voz de Jesus ou a da tempestade? Fala aí para um, fala aí para dois, fala para três. Ele disse: então não saia do barco, não abandone a igreja, não pule para fora do barco, porque é esse barco que vai romper a tempestade e vai chegar do outro lado. Como a palavra de Jesus é maior do que a palavra da tempestade, capítulo 5, versículo 1 do mesmo evangelho de Marcos diz que depois que eles passam, Jesus acalma a tempestade, eles chegam do outro lado. E a Bíblia diz assim: e chegaram do outro lado. Por que eles chegaram do outro lado? Porque a voz de Jesus é maior do que a voz da tempestade. A voz de Jesus, minha mulher quando teve umas convulsões, aí, e Jesus sempre está falando que ela não vai morrer. Mas ela teve umas convulsões, como é de costume. A última que ela deu, com 2% de vida, chegou lá no médico. Nós deixamos ela umas 6 horas da tarde. Quando deu 11 horas da noite, o médico chegou, o doutor Wagner Roberto, bem conhecido lá, disse assim: o negócio agora foi feio, hein? Essa convulsão dela não tem mais jeito. Melhor você se preparar, porque mexeu com todos os sistemas. Os sentidos, melhor dizendo. Ela não vai ver, não vai falar, não vai ouvir. Já era, acabou. Aí eu falei assim: mas quem está falando isso? Ele disse: a medicina. Então a medicina para mim era a voz da tempestade. Deu para entender? Mas Jesus já disse para mim antes. Aí eu disse: que bom. Ele disse: que bom? Tu reage assim? Eu disse: o quer o quê? Como que bom? Eu disse: doutor, porque lá na igreja. Aí ele falou: não acredito. Tu já vem com isso? Eu digo: eu só tenho essa arma, doutor. Né? A gente só não tem a fé. Eu disse: olha, doutor, lá na igreja tem um hino que diz assim, ó: ele vai além da medicina. Ele disse: então tu está falando que a medicina não serve? Eu disse: não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Deus que eu sirvo é maior, poderoso. Se ele não quiser que ela morra, ela não vai morrer, porque a vida está na mão dele. Aí ele disse: então vai com a tua fé. Eu digo: eu vou com a minha e o senhor fica com a sua incredulidade. Depois de 15 dias, minha mulher saiu andando, vendo, falando, e nunca mais teve convulsão, graças a Deus. Por quê? Porque o que vale é a voz de Jesus. O que vale é a voz de Jesus. O que vale é a voz de Jesus. O que vale é o que ele diz. O que vale é o que ele diz. O que vale é o que ele diz. Coloque a mão no ombro de alguém perto de você. Lembrem-se que nós estamos no mesmo barco. Eu quero que você ore. Ore por esse crente que está aí dentro do barco com você. Ore por ele, dizendo: Senhor, faz com que meu irmão sempre acredite na tua voz. Não deixe meu irmão ouvir a voz da tempestade. Porque a tempestade diz que vai acabar. A tempestade diz que o barco virá a pique. A tempestade diz que vamos perecer. A tempestade diz que não haverá mais saída e nem solução. Mas o Senhor está dizendo: vamos chegar do outro lado. Vamos chegar do outro lado. Ore por ele, ore por ela. Diga: meu Deus, não deixa meu irmão valorizar muito a voz da tempestade. Há uma presença de Deus forte aqui esta noite. A tempestade diz que a tua família não vai sobreviver, é mentira dela. A tempestade diz que tu não vais chegar do outro lado, é mentira dela. A tempestade diz que esse barco vai afundar, é mentira da tempestade. Jesus está dizendo que nós vamos chegar do outro lado. Você ficará surpreso com o que Jesus vai fazer.
Você vai glorificar o nome dele. Os que estão entendendo esta palavra vão sentir a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai atravessar contigo essa fé que será gerada pela palavra que tu ouves. É a palavra que tu ouves todo dia na igreja. Ela vai gerar fé na sua vida. Ela vai gerar fé em você. Ela vai gerar confiança em você. Pai, eu te agradeço porque esta igreja está crescendo, esse ministério. Continua, Senhor, usando o pastor Ezequias. Dá, Senhor, uma igreja maior, um templo maior. Faça com que o teu nome seja glorificado. Abre as portas, Jesus. Faz o pastor Ezequias falar: quem é este? Quem é este? Oh, surpreenda ele cada dia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Quem trouxe glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo se manifesta em línguas estranhas. Você que não é, seja batizado esta noite. O teu barco não vai afundar, meu irmão. Coloca isso na tua cabeça essa noite. Pode vir o vento que vier, mas você não vai a pique. Coloca isso no teu coração esta noite. Ai, de catoro baixara bandaraia. Oh, Espírito Santo, que a tua palavra continue gerando fé. Agora eu quero que você abrace 1, abrace 2, abrace 14, abrace 29 e diga para ele: nós vamos chegar do outro lado e nós vamos cantar o hino da vitória. Ei, por mais que se levantem tempestades, por mais que se levantem o vento, a brisa leve, essa brisa leve não vai impedir o teu barco. O que vale é o que Jesus falou. O que vale é o que Jesus falou. O que vale é o que Jesus falou.